Finalizando o nosso estudo sobre o atrito, iremos fazer agora uma discussão como eu havia dito a vocês, o atrito, a força de atrito é uma força derivada, ou seja, ela tem origem em uma outra interação fundamental da física ou da natureza, e como eu havia dito no início da aula, nós temos 4 interações: gravitacional, eletromagnética, interação forte, nuclear forte e interação fraca. A pergunta é, aonde o atrito ele deriva de qual dessas interações? Então hoje nós iremos identificar qual interação que o atrito tem origem. Iremos também fazer um exemplo aqui de aplicação. Vamos lá. Primeiramente, quando eu coloco a mão nessa lousa aqui, eu realmente estou colocando a mão na lousa? O que garante que eu estou encostando? Então, isso está escrito inclusive no primeiro capítulo do livro do Feynman, do Feynman Lectures, do primeiro capítulo do primeiro volume. Se todo o conhecimento da humanidade ele fosse subtraído, o que seria interessante permanecer? Supondo que a gente soubesse alguma coisa, que a gente pudesse garantir conhecer alguma coisa dentro de tudo que foi construído de conhecimento. Segundo Feynman, ele acredita que a estrutura da matéria é do que a matéria é feito, é a informação mais importante que nós temos da natureza, porque a partir dela nós conseguimos entender uma série de fenômenos. E a explicação para o atrito está justamente em como a matéria ela é formada. Então, como os átomos eles são formados? Então, os átomos eles são formados por um núcleo positivo, e aí eu uso uma expressão nuvem eletrônica porque nós não conseguimos determinar a posição do elétron com precisão. Na verdade, o elétron ele tem uma probabilidade de ocupar uma determinada região na nuvem eletrônica. Por isso o nome em nuvem, tá? Então essa nuvem eletrônica vem de um termo nuvem de probabilidade, algo desse tipo. Ou seja, eu não consigo determinar com precisão onde o elétron está. Mas o que eu sei é que no átomo a carga positiva está no interior e a carga negativa está no exterior. Portanto, eu vou ter aqui na minha mão cargas negativas no exterior da minha mão. E o mesmo acontece na lousa. Então o que acontece? Quando eu aproximo a minha mão da lousa, a sensação que eu tenho de toque nada mais é que interação entre campo elétrico que produz essa sensação e o meu cérebro interpreta como toque. Então um objeto apoiado, na verdade, ele não está literalmente encostando na superfície. E aí você vai falar, mas se ele não encosta, não tinha que ter atrito, professor? Realmente, não tinha. Mas por que tem? Porque as superfícies, elas não são totalmente polidas. A superfície, ela tem uma rugosidade. E aí que entra a questão da relação do atrito com a força normal. Então eu vou desenhar aqui para vocês entenderem como seria a interação entre duas superfícies. Então vamos pensar nisso aqui, Então aqui eu tenho uma superfície A e aqui é uma superfície B. Obviamente que eu estou observando este objeto do ponto de vista de um microscópio. Tá? Então eu tenho, vamos pensar aqui, eu tenho um bloco sobre uma superfície e aí eu estou pegando essa região aqui, e estou amplificando ela aqui, Estou pegando uma região muito pequenininha do apoio do bloco com a superfície e estou amplificando. Então, o que acontece aqui é que, como eu tenho cargas negativas na interface, essas cargas negativas se repelem. Então, o que acontece? Quando eu aplico uma força para empurrar o bloco, na verdade eu estou fazendo com que esse bloco ele seja elevado como se fosse elevado num plano inclinado, porque eu tenho que vencer,
Eu tenho que vencer essas depressões aqui. Então, quando eu empurro o bloco, eu preciso que ele suba essa depressão aqui, ó. Percebem? Então, por isso que a força de atrito, ela é proporcional à relação normal, porque no final das contas eu estou empurrando o bloco em microplanos inclinados. E aí vocês devem estar se questionando, mas por que o atrito, ele é o atrito estático, né? O coeficiente de atrito estático, ele é maior que o coeficiente de atrito cinético? Muito simples. Como as superfícies, elas não são puras, eu tenho impurezas nas superfícies, eu posso ter cargas positivas em determinadas regiões da minha superfície. Essas cargas positivas, elas atraem cargas negativas para essas regiões, próximas às cargas positivas. Cargas diferentes se atraem e cargas iguais elas se repelem. Então, eu vou ter uma região de atração. E essa região de atração, ela acontece somente quando o objeto está parado. E aí e ela forma microsoldas. Então, o que eu tenho que fazer? Para eu colocar o objeto em movimento, eu tenho que romper essas pequenas soldas devido à impureza da superfície. Então, por isso que o coeficiente de atrito estático, ele é maior que o coeficiente de atrito cinético. Então, o atrito, a força de atrito é uma força que deriva da força das interações eletromagnéticas, e a explicação para o porquê do atrito ser proporcional ao normal está relacionado com o fato de que eu tenho que vencer aí microplanos inclinados para pôr o objeto em movimento. E a outra coisa que é importante é que o atrito estático está relacionado com a impureza da superfície, onde vai produzir uma região com pequenas microsoldas devido às interações eletromagnéticas de cargas positivas e negativas que tendem a se atrair nas duas superfícies, tá bem? Então, esta é a explicação da origem da força de atrito.